Criador vir a este mundo e nascer como um nenenzinho, e ainda mais do que isto, morrer na cruz do Calvário. Mas eu lhe desafio a examinar as Escrituras. Este livro veio de Deus. Este livro diz que Jesus recebeu culto e adoração, e logo quando nasceu, homens de outros países vieram. Mas eu quero que você veja mais um versículo, ou aliás 2 versículos, em Apocalipse, capítulo 5 e versículo 13, neste assunto. E aqui está falando do futuro lá no céu, tá? Como é que vai ser lá no céu? Apocalipse 5 e 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo, e nota o que dizem, àquele que está sentado no trono. Quem é este? Quem está sentado no trono? Deus Pai. E aí dizem, e ao Cordeiro, ao Pai e ao Filho. O Cordeiro é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. O louvor, a adoração, o culto, prostrar-se, mesmo no céu, é dado ao Pai e ao Filho. Então, hoje à noite, eu quero só rapidinho ainda que vocês vejam que nem todo mundo veio adorar Jesus. Teve Herodes, nós lemos sobre ele. E quando ele soube que estes estrangeiros tinham vindo para adorar o rei dos judeus, ele ficou perturbado, ele ficou alarmado. Aqui vinha um para ocupar o lugar dele, um homem cheio de si, um homem egoísta que ele era. Ele não queria outro tomando o lugar dele, mandar na sua própria vida, não. Ele queria ser o chefão. E interessantemente, ele sabia que viria tal rei. Porque quando ele soube que tinha nascido esse rei dos judeus, nota que ele mandou chamar os homens, chefes da religião, os principais sacerdotes, os escribas do povo, no versículo 4. E que foi que ele foi perguntar? Indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Até este homem pagão, um homem que até matou o filho dele, preocupado que o filho ia tomar o lugar dele no reino. Mas ele sabia que deveria nascer o Cristo. Ele sabia a quem perguntar. E nota que ele depois chama os magos e pergunta bem direitinho como foi que apareceu essa estrela. E aí ele diz: olha, vão lá, se informam onde é que ele está, aí venha me avisar aqui para eu poder também ir adorá-lo. Eles
já tinham dito que vieram para isso, né? Só que, como você bem sabe, o propósito dele não é nisto. Nós até lemos que um anjo em sonho avisou a eles para, se vieram por aqui, para voltar para casa por outro caminho. E logo depois disto, Herodes foi e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, lá em Belém e também até nos arredores. Ele não tinha nenhuma intenção de adorar este rei que tinha nascido. Ele queria matar. Mas, muito antes, o anjo já tinha avisado José para fugir para o Egito. E Deus, que conhece os corações, que conhece o teu coração, ele soube livrar o seu filho. E o livro e o capítulo termina com a morte deste rebelde contra Deus. Será que esta é a condição do teu coração aqui hoje à noite? Um rebelde contra o Senhor Jesus Cristo, que jamais pensaria em se curvar diante dele para adorá-lo? Mas você pode ser como os principais sacerdotes e escribas. Olha lá que estes eram homens que liam a Bíblia, pelo menos o Velho Testamento que tinha na sua época. É tanto que até podiam dizer qual era a cidade onde Jesus iria nascer. Mas o que fizeram? Estes moravam bem perto de Jerusalém. Se minha geografia não me falha a memória, de Jerusalém para Belém não é mais de 10 quilômetros. Deixa eu ver, são 8h15 agora. Saindo agora a pé de 2 horas podia estar lá. Sem dificuldade. Não era longe, não. E eles sabiam de algumas coisas da Bíblia, mesmo que iria nascer o Cristo, onde iria nascer, mas até ouvindo estas coisas, não foram. Seus corações permaneceram endurecidos. Não iam se ocupar com uma coisa como essa. Então, a pergunta é: qual destes é mais semelhante do teu coração? Você é um que reconhece Jesus Cristo não simplesmente como um ser humano. Ele nasceu, nós celebramos aqui agora no Natal o seu nascimento como um ser humano. E isto ele foi. Nasceu da Virgem Maria. Mas você precisa entender que Jesus não é simplesmente outro ser humano como você. Não é como nascendo um filho de um presidente lá da Argentina, você diz, isso aí não importa para mim. Jesus que nasceu no país, Israel, mas ele merece o teu culto. Até como nós lemos, um dia você vai cultuá-lo.
Espero que seja voluntariamente, de coração grato pela salvação que Ele lhe deu, e não por obrigação, como vai ser com muitos que vão ser obrigados a se ajoelhar diante dele, para então serem lançados na perdição eterna, no lago de fogo. Herodes, os principais sacerdotes, estes que eram rebeldes contra ele, estes que também sabiam de muita coisa, mas indiferentes no coração, não se dispuseram a adorá-lo, mesmo diante da ira dos outros, mesmo diante da indiferença de outros. Estes vieram diante de todo mundo para adorar a Jesus. Diz no versículo 11: entrando numa casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Maria estava lá, mas a adoração vieram para dar ao filho dela, Jesus. Mas não simplesmente cultuaram ele, se prostrando, reconhecendo ele como o Senhor deles, mas se dispuseram a darem a ele presentes, expressando assim o seu amor por ele. Deram presentes a ele: ouro, incenso e mirra. A vida não é só de trabalhar, a vida não é só de estudar e aprender mais, a vida não é só o tempo em casa com a família. Todas essas coisas fazem parte da vida do ser humano, mas a parte essencial é o culto a Jesus. E em concluir, eu peço que vocês baixem as cabeças, porque eu quero em breve orar. Mas assim como nós estudamos aqui nesta noite, eu lhe pergunto: qual destes representa o teu coração? Você é um que talvez chegou aqui indiferente, mas hoje à noite, diante da palavra de Deus, está reconhecendo que é um pecador e que você deve vir adorar Jesus Cristo. Talvez você tenha sido indiferente até hoje, mas eu estou aqui nesta noite transmitindo a palavra de Deus e lhe convidando a simplesmente até publicar aqui hoje à noite a dizer: eu sei que eu sou um pecador, e se Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a este mundo para salvar pecadores, eu sou um dos tais, e eu quero adorá-lo. Eu quero que este grupo me reconheça como, agora em diante, um adorador de Jesus. Eu quero tê-lo como Senhor e Salvador de minha vida. Será que tem algumas pessoas aqui nesta noite
Jesus também merece que você o confesse diante dos homens. Será que tem algumas pessoas então aqui? Você está disposto a ficar em pé e dizer, por meio de ficar em pé, dizer, eu quero receber a Jesus hoje à noite e ser um adorador dele? Tem alguém? Se por acaso você quer conhecer mais sobre